Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do G+ Esportes. Sou o Leonardo Sandri e aqui na TV GMG a gente recebe o grande jornalista corintiano Luiz Fabiani. Seja muito bem-vindo. E aí, Léo, tudo bem? Valeu pelo convite. Legal que você apresenta como jornalista corintiano, porque uma coisa não dá para dissociar da outra, né? Querendo ou não, eu sou corintiano desde muito antes de ser jornalista. Então não dá para desassociar de cara. Prazer estar aqui com você, obrigado pelo convite. E até para tirar um elefante já da entrevista, Luiz Fabiani não tem nada a ver com o ídolo do rival. Exatamente, é outra vogal no nome. Eu nasci em 2000, o Luiz Fabiano começou a despontar no São Paulo em 2002. Então é uma prova que realmente não há correlação nenhuma. E muita gente acha que é nome composto, Luiz Fabiani. Não é, sobrenome, é o último sobrenome. Então não tem essa confusão, apesar de incomodar muita gente. Mas teria aceitado no Corinthians? Ele é corintiano, né? Eu já ouvi esse papo. Dependendo da época, sim. Ele quase veio em 2010, ele mesmo conta, né? Ele até brinca. Ele acabou indo pro São Paulo depois. Acho que em outubro de 2010 ele foi pro São Paulo. É a entrevista que ele fala Timão, que Timão, não é? Na mesma entrevista. Exatamente. E aí seria um nome para substituir o Ronaldo em 2011, né? O Ronaldo vem a sair em fevereiro. Então seria uma boa contratação, mas ele é muito identificado, né? E era uma proposta financeiramente melhor também, né? Imagino que sim. Apesar de ser outro Corinthians, que ainda conseguia competir financeiramente com os outros, acho que a do São Paulo era maior. E aí eu queria começar, como é de costume aqui no nosso programa, apresentando o convidado. Para quem te conhece, para quem não te conhece, quem é Luiz Fabiani? Bom, vamos lá. Eu sou setorista do Corinthians na Rádio Bandeirantes desde fevereiro desse ano. Sou jornalista formado há 3 anos e meio, já rodei um pouquinho, mas sempre na cobertura do Corinthians. Eu comecei em janeiro de 2020 como estagiário do site Meu Timão, que trabalha com jornalismo segmentado. Na época eu era social media do site, não estava bem no começo. E cresci bastante lá, fiquei 2 anos como social media, fui efetivado como repórter. Passei esse meu primeiro ano como repórter me especializando em categorias de base, então cobria desde o Sub-15 ali do Corinthians todos os jogos, renovações de contrato, multas, enfim. Que tem sido assuntos cada vez mais polêmicos. Cada vez mais, e aí foi bom porque eu comecei a me encorpar como jornalista, então ganhar fonte, contatos no clube. E aí, após um ano como repórter, eu recebi uma proposta da Rádio Itatiaia, de Minas Gerais, estava num processo de expansão nacional, e aí eles abriram uma editoria em São Paulo. Eu fui o responsável por cobrir o Corinthians e o Santos pela Itatiaia por 1 ano e 10 meses, mais ou menos, até que o Ricardo Capriotti, coordenador de esportes da Bandeirantes, me chamou. Tinha vagado o espaço de setorista do Corinthians e aí eu assumi, tô nessa aí há quase 8 meses. Foi com a saída do Pedro Ramiro? Isso, exatamente. Eu sou bem amigo do Ramiro, já tinha Inclusive queremos você aqui, também foi convidado. Ele tá estrelinha, vai ser difícil de tirar ele. Mas você comentou do Meu Timão, dessa nova leva. Claro que tem portais mais antigos, mas foi o primeiro portal, tem a coluna do Fla, agora mais recentemente tem o Nosso Palestra, o Arquibancada Tricolor, mas o Meu Timão foi o primeiro que viralizou nacionalmente de cobertura de um clube específico? Eu acho que sim, o Meu Timão é de 2009, né? Então já são 16 anos do Meu Timão, numa época que não se tinha jornalismo além do tradicional, né? Que é o GE, o Lance, a época que era muito grande, ainda é, mas com veículo impresso, UOL, entre outros. O Meu Timão surgiu como uma mídia alternativa e que ganha vantagem porque cobre o clube 360. Então, se hoje o torcedor do Corinthians tem tanta consciência de quem é o diretor jurídico, quem é o diretor do conselho, isso passa muito pelo Meu Timão dar visibilidade a todos os setores do clube. E o alcance é impressionante, né? O Meu Timão ele tem mais seguidores nas redes sociais do que 12 clubes da Série A. Então está acima de muito clube grande, inclusive. O Meu Timão ele é o maior site especializado em um clube do mundo, e isso inclui sites oficiais. Então, por exemplo, o site oficial do Barcelona tem menos acessos do que o Meu Timão. Então é um trabalho fantástico. O Danilo Augusto, que é o dono, faz um trabalho espetacular, fora o pessoal da redação, a Maiara, o próprio Vessone, o Vitor Chicaroli, esse pessoal. O trabalho deles é muito bom e foi muito importante para o meu crescimento. Inclusive estão todos convidados também, vai ser um prazer recebê-los. E qual você acha que é o limite, por exemplo, da mídia que cobre um clube e conseguir fazer críticas ao trabalho sem receber represália do próprio clube? Por exemplo, o Meu Timão, ou até, citando um outro exemplo, o Thiago Salazar, Sim, na época batia muito de frente com a diretoria do Corinthians e recebia críticas públicas, né, do Corinthians. Exato. A represália, infelizmente, ela é parte do trabalho. Porque, querendo ou não, quem está sendo investigado quer cercear a todo custo que isso se torne público. E o Meu Timão, apesar dele ser um site segmentado, que cobre um único clube, ele não age, ele age em prol do clube, mas ele não age em prol das pessoas que estão lá.
Ele não deixa de publicar uma informação negativa, porque, não, mas isso vai afetar o dia a dia do Corinthians. Aquilo das pessoas vão, o Corinthians fica. Exatamente. E não só as pessoas, mas, por exemplo, contratos. Teve o caso mais recente, o Paulinho, quando assinou com o Corinthians tinha divulgado 2 anos de contrato. Aí no registro da Federação Paulista estavam 3. Aí o meu timão dá a matéria e o Corinthians tem que assinar um novo contrato com o Paulinho. Então esse tipo de fiscalização que eu acho importante. A represália é parte do trabalho, infelizmente. Óbvio que a gente não queria que acontecesse, mas até comigo também, de conselheiro se irritar, mandar mensagem, até ameaçar. Então esse tipo de coisa vai acontecer, mas o jornalista tem que estar protegido editorialmente para não se abalar com isso. E como você viu essa mudança de gestão, né? Renovação e transparência indo embora. Chega o Augusto Melo, já sai também, agora tem o Stabile. O Augusto Melo ele foi eleito num voto de protesto do corintiano. O torcedor do Corinthians não estava votando no Augusto Melo, portanto, acreditar naquilo que ele propunha. Mas porque não aguentava mais os 16 anos de um mesmo grupo político, como foi o período de renovação e transparência. Então começa por aí o erro, porque ninguém estava votando no cara em que acreditavam que seria a mudança do Corinthians. Eles votaram para tirar o André Negão, o Duílio, o Andrés, e realmente é legítimo esse desejo, porque tinham só 2 candidatos. E aí eu acho que foi uma troca necessária no sentido de dar frescor ao clube, mas o que ninguém imaginava é que em 1 ano e meio o Augusto Melo se tornaria o pior presidente da história do Corinthians. Pior que o Duílio. Essa é a minha perspectiva, muito pior que o Duílio. Eu acho que ainda entre o Duílio e o Augusto tem o Andrés na segunda passagem. Então acho que o pior é o Augusto, depois vem a segunda passagem do Andrés e aí depois vem o Duílio. Eu vejo mais ou menos dessa forma. Fora o clube indo para as páginas policiais, hoje você tem diversas apurações sobre o envolvimento do crime organizado com o Corinthians. Enfim, eu acho que foi uma troca necessária, mas que a oposição do Corinthians falhou muito em apoiar uma figura como Augusto Melo. E o Augusto Melo ele classifica a saída dele do poder do Corinthians como golpe, então você não acha que seja por aí? Eu acho que o termo golpe ele é utilizado quando você não segue meios democráticos para isso. O Augusto Melo não foi tirado de lá à força. A saída do Augusto Melo foi pautada no Conselho Deliberativo, aprovada pelo Conselho e posteriormente referendada pelos sócios. Então foi um processo democrático para que ele caísse. Eu não consigo classificar como um golpe. O que foi golpe foi o que ele tentou no dia 31 de maio, invadir a sala do presidente Osmar Stabile e tomar o poder à força. E vai responder por isso. Aquilo da briga pela cadeira aconteceu mesmo? Que saiu notícias que deixavam segurança na sala para ninguém invadir, para ele poder ir ao banheiro? É o relato do Osmar Stabile. Foram coisas bizarras, assim, do pessoal colocar lata de lixo no elevador para travar o elevador e ninguém subir, trancar a porta. Cena de comédia. Exatamente. O Corinthians é o The Office ambulante, né, cara? Baita série, inclusive. Exatamente. Mas, falando, você até citou da base coberturas, que era uma promessa de campanha ainda do próprio Augusto Melo, né? Mexer nessa porcentagem, o clube ter a porcentagem dos jogadores. E também agora de vendas. Acho que foi o caso do Pedro, que foi pro Zenit, e do Murilo, que o Corinthians tinha uma porcentagem, que foram ver o contrato, não era bem assim. Uma na conta de cada gestão, né? O Pedro, o Corinthians teria 30% dos direitos econômicos da próxima venda dele. E esses 30 foram vendidos na gestão Augusto às escondidas, para eliminar parte da dívida que o clube tinha com o empresário Fernando Garcia. Que na época o Cássio disse que em todo o tempo de Corinthians o Pedro era o jogador mais talentoso que passou pela base. Exato. Então já dá uma dimensão que o clube deveria ter dado um valor maior a ele, né? Sobre o Murilo, aí é na conta da gestão do Ilho, porque o Corinthians vende o Murilo por 12 milhões de libras e comunica que ainda tem 10% dos direitos econômicos, né? Então na futura venda o Corinthians ficaria com 10%. Foram descobrir que na realidade é 10% da mais-valia. Então o Corinthians teria direito a 10% do lucro sobre esses 12 milhões de euros. Que já muda consideravelmente. Ainda é uma grana, mas o que seria potencialmente 80 milhões de reais para o Corinthians vai virar 35, 36, por aí. Tem mais algum jogador que tem uma porcentagem assim que o Corinthians ainda não tenha divulgado? Cara, você tem mais casos assim no passado. Você teve o Carlos Augusto, por exemplo, lateral do Corinthians, que foi para o Monza da Itália. Hoje está na seleção brasileira, inclusive, jogando pela Inter de Milão. Mesma coisa, o Corinthians falou que tinha 40%, depois descobriu-se que era 40% da mais-valia. Então, enfim, isso não é novidade no Corinthians. Dos atuais que estão na Europa... tem o exemplo do Pedro e do Murilo. Você tem o exemplo do Denner, lateral esquerdo do Sub-20, que foi vendido ao Chelsea. O Corinthians segurou uma parte também.
O Wesley, que está no Al Nassr, o Corinthians tem 10%, mas a gente vai ter que investigar para descobrir se é isso mesmo. Só numa segunda venda do jogador para descobrir. Infelizmente. E a parte do transfer ban, né? Quantos, para atualizar a situação, o Corinthians está com 2 transfer bans? O Corinthians está com 2 transfer bans ativos e uma série para serem ativos no futuro. E alguma perspectiva? Aliás, está com um transfer ban ativo, vou explicar a confusão. O Corinthians foi punido no caso pelo caso do Félix Torres, 40 milhões de reais, já considerando os juros, e não tem mais instâncias. Então o transfer ban aplicado, agora ou você apresenta o acordo com o Santos Laguna ou você paga o valor à vista. O Corinthians ainda não conseguiu o acordo, fez uma proposta, enfim, ainda não conseguiu chegar a esse acerto. Matias Rojas, que seria o segundo, 40 milhões de reais também. O CAS puniu o Corinthians e deu prazo de 45 dias para o Corinthians apresentar o acordo ou o valor à vista. À vista pode esquecer, o Corinthians não vai pagar 40 pau à vista. Então, após esses 45 dias, a defesa do Rojas, se não tiver recebido essa quantia, pode solicitar à FIFA uma punição disciplinar, que seria o transfer ban por 3 janelas, como essa do Félix Torres. Então, por enquanto, é um transfer ban, um na cara do gol, e você tem uma série de outros que ainda... O Rodrigo Garro, ele pode virar... O Garro vai virar, eventualmente, são 23 milhões. O Maicon vai virar, são 6 milhões. 8 milhões do Martinez, 6 milhões do Charles... enfim... A situação do contrato deles. Do Maicon é o Corinthians vai... Ele está emprestado ao Corinthians. A impressão que dá é que ele está há 10 temporadas já emprestado. Cara, são 4 empréstimos consecutivos. E não são gratuitos. Não, é justamente por isso que veio o transfer ban, 1 milhão de euros. Eu acho que ficando o Dorival para o ano que vem e o transfer ban também, que o Corinthians não vai conseguir repor nenhuma saída, eu não duvido que ele fique, porque o Dorival gosta muito dele, né? Só que o Shakhtar não vai querer negociar com o clube com o qual ele está processando, né? Pedindo 1 milhão de euros. Então, eu acho particularmente pequena a chance dele permanecer, embora talvez venha a ser do interesse do Corinthians. O Thales Magno e o Romero são situações diferentes, esses devem sair mesmo. E teve também uma vitória do Corinthians, né, com o Vitor Pereira, que tinha entrado. Sim, pedindo. Na Justiça do Trabalho, 7 milhões de reais também. Foi a segunda vitória do Corinthians. Seria demais também, né? Ter que pagar 7 milhões. Ainda cabe mais um recurso para o Vitor Pereira? Acho que cabe. E agora, você citou o Dorival, eu queria que você avaliasse o trabalho dele até aqui, que é muito irônico, né? O futebol, que é realmente a gangorra. Talvez se ele tivesse sido eliminado pelo Palmeiras na Copa do Brasil, o próprio Palmeiras não teria mudado o jeito de jogar com uma dupla de ataque. Sim. Com Flaco Lopes e Vitor Roque, que ressurge o time do Palmeiras como principal favorito nos campeonatos. E o Corinthians não teria mais o Dorival como treinador. Sim. Mas o Dorival mostra isso não só no Corinthians, no São Paulo, no Flamengo, que jogo eliminatório é outro time. Ele venceu os últimos 17 mata-matas de Copa do Brasil, né? Então, nos últimos 17 confrontos, ele classificou em todos. Ele sabe jogar esse campeonato. E eu acho que quando ele monta o time estrategicamente dele para um confronto, ele disseca aquele adversário e monta o time dele, ele consegue responder muito bem, por isso que no mata-mata vem dando certo. A gente fez até um vídeo aqui para a Gazeta, que em 22 ele ganha a Copa do Brasil com o Flamengo, em cima do Corinthians. Em cima do Corinthians. Em 23 ele ganha com o São Paulo, eliminando o Corinthians. Em 24 Sim. Ele está na seleção, ele não joga, ele volta em 25 e já está em mais uma semifinal. Exatamente. São 3 consecutivas, né? Olha, sobre o trabalho dele, eu acho que a gente não consegue colocar na mesma régua do Ramon Dias. Porque o Dorival ele teve o trio de ataque, que foi o que fez diferença para o Corinthians ano passado, o Garro, Yuri e Memphis, ele teve em 2 jogos. Os 2 contra o Palmeiras, ganhou os 2. De resto, ele está tendo que arrumar problemas que antes não existiam. Hoje, você olha o time do Corinthians que ganhou os 9 jogos do ano passado, se você for olhar os 11 do Corinthians, no meu entendimento, é um time que completo bate de frente com qualquer um. É pior que o Flamengo, óbvio, é pior que o Palmeiras, é pior que o Cruzeiro, mas joga. O Corinthians atual, individualmente, ele está muito abaixo do que o elenco custa. Então o Dorival está tendo que resolver problemas que não são dele, ligados ao departamento médico, à fisioterapia, e remontar a forma do Corinthians jogar. Eu acho que desde o jogo contra o Flamengo ele encontrou um Corinthians interessante, com 3 zagueiros. E eu acho que o trabalho dele é bom nesse sentido. Dá para dizer que hoje o Corinthians não deve sofrer para se livrar dos Z4 no Brasileiro, né? Acho difícil, são 8 pontos. Precisa fazer 12 em 11 jogos, eu acho que não vai sofrer. E na Copa do Brasil a campanha está bem além do esperado. Então, e ajuda muito também ser só pós-campeonato brasileiro que volta. Sim, você consegue mudar suas atenções para quando necessário for. Claro que pode vir uma fatalidade de uma lesão, mas... Já estão vindo, né? O Garro deve voltar agora contra o Santos, mas ficou um mês parado. O Carrilho, dúvida se vai jogar esse ano. O Memphis teve 2 lesões. O Yuri Alberto teve lesão. De resto, não dá para falar. O Ranieri teve lesão, o Mateuzinho teve lesão.
Não tá fácil. Eu acho que se tem algo para se contestar na comissão técnica do Dorival é o preparo físico. Você acha que nessa retomada, agora com 3 zagueiros também, o Corinthians consegue talvez não só não sofrer lá embaixo, como brigar por uma vaga na Libertadores? Acho que agora já é sonhar um pouco demais. Acho que o Corinthians vai ter que escolher o foco dele. Se a ideia é ter 100% na Copa do Brasil, acho que vai poupar em alguns jogos do Brasileiro. Eu não acho que o Corinthians vai brigar por Libertadores, a menos numa hipótese ali de G8, né? Ou G9, como pode abrir também. E o Corinthians voltar a pontuar em casa, porque hoje o Corinthians é um dos piores mandantes do Brasileiro, né? O Corinthians bateu quase um turno sem vencer em casa. Porque vence o Santos dia 21 de maio e só volta a vencer em casa sábado agora contra o Mirassol. E nesse próprio jogo o Mirassol faz muitas finalizações, nenhuma certa, mas faz muitas finalizações. Não, o Mirassol teve mais volume de jogo, o Corinthians foi mais efetivo. Mas isso eu nem contesto tanto, porque se você for olhar os 2 jogos anteriores do Corinthians, a situação foi a contrária, né? Contra o Flamengo, o Corinthians amassou o Flamengo. E o Flamengo, mais talentoso que foi efetivo. Jogo seguinte contra o Inter, controlado também. Óbvio que tem interferência da arbitragem, mas o Corinthians foi punido, embora melhor em campo. Então acho que não tem muito como botar a culpa no Dorival por não ter dominado o Mirassol em casa, mesmo vencido por 3-0. É isso que eu queria abordar também, é a cavadinha do Yuri Alberto. É caso encerrado já pro torcedor, pra direção, porque o próprio lance contra o Mirassol, assistindo ao jogo, todo mundo achava que ele bateria o pênalti, e aí o Maicon vai e faz a isso tinha sido combinado previamente no CT, né? Na hipótese de pênalti, o Maicon bater. Eu acho que aquilo, o Yuri mereceu ouvir tudo que ouviu quando deu a cavadinha. Foi irresponsável, foi desrespeitoso com a torcida do Corinthians. Ainda mais o jogo contra o líder do campeonato. E estando 0-0. Com o Guinegão, que é da posição dele, surgindo muito bem para brigar por isso. Exato. Da forma como foi, né? Eu acho que ele mereceu ouvir tudo que ele tinha que ouvir. Acho até que a torcida foi boazinha demais em gritar o nome dele depois do pênalti perdido, enfim. Mas é parte da virada também, não pode ficar martelando isso para sempre. O Memphis deu a cavadinha, hoje todo mundo esqueceu. Acho que não dá pro Yuri ficar pagando pato contra a vida o próprio toda. Mirassol. Contra o próprio Mirassol, exato. Eu acho que não dá pro Yuri ficar pagando pato para sempre. Errou, aprendeu, segue o jogo. Se for ficar nessa de time reserva, tem que vender, não sei o que, eu acho que é besteira. E aí, tendo à disposição ele e o Memphis, o Guinegão mesmo despontando bem, ainda reserva desse time? Ou tem algum jeito de encaixar os 3? É uma pergunta difícil, cara, porque o Gui não é só a questão dele estar fazendo gol, ele tá jogando bem. Ele tá disputando todas, ele é um cara que tecnicamente tá se aprimorando muito. Mas um efeito do Dorival que sempre lança bons jovens por onde passa. Só que eu acho que à medida que você tem que ter a coragem para lançar o garoto da base, você tem que ter inteligência de tirar em alguns momentos estratégicos. O Corinthians talvez não possa jogar contra o Cruzeiro na Copa do Brasil tendo o Guinegão como referência técnica. Do tipo, dar a bola nele que ele vai resolver. Talvez seja uma carga emocional muito grande para ele suportar agora. Por outro lado, você tem que aproveitar o momento bom dele e usar. Então, eu aproveitaria o gancho que o Dorival tem. O Memphis vai jogar no domingo na Europa. Vamos preservar ele na quarta, ele vai jogar o segundo tempo. E você vai testando para ver a melhor forma de jogar. Ainda mais com o Garro retornando, né? Os 4 juntos eu acho que esquece, não vai rolar. Qual seria a sua escalação ideal? Pro jogo contra o Santos agora ou o melhor Corinthians? O melhor Corinthians até o fim da temporada, considerando quem não joga essa temporada. O Carrilho tem chance de estar na Copa do Brasil, então vou contar ele. Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro Choca e Bidu. Ranielli, Carrilho, Bidon, Garro, Memphis e Yuri. Iria sem o Guinegão a longo prazo. E aí, se não joga o Carrilho, jogaria o Martínez. Se não joga o Carrilho, pode jogar o Martínez. Ou pode mudar para o esquema de 3 zagueiros. E aí recuar o Ranielli para um terceiro zagueiro. Enfim, acho que você tem N possibilidades aí. Então você não acha o elenco do Corinthians ruim? Para quem critica em algum momento falar que o time elenco é falho. Você acha mais desequilibrado do que de qualidade baixa? E eu acho que é um elenco que permite poucas alternativas táticas para o Dorival. Porque o Corinthians não tem pontas no seu elenco, né? Tem centroavante e segundo atacante, né? Vitinho, Romero, Thales, Memphis, esses caras não são pontas. O Dieguinho da base é um meia, enfim. Então acho que a partir da premissa que você não tem pontas, você tem 2 soluções. Ou você faz o 4-4-2 com o Losango no meio, que é o que ele fez na primeira parte do trabalho, que o Ramon fez. Ou você faz um 3-5-2 para você ter os laterais apoiando. Então é um elenco que permite poucas variações nesse sentido, né? Só que agora é um elenco caro. Então tem jogadores que não estão bem, que hoje talvez não dê para contar como dava para contar em outro momento, mas você tem um papel, o dever de recuperar esses caras. O André Ramalho, por exemplo, em dado momento,
foi um zagueiro importante pro Corinthians. Não dá pra você descartar ele por completo. Ele fazia uma temporada muito abaixo, mas contra o Palmeiras na Copa do Brasil talvez tenha sido o melhor em campo. Foi bem nos 2 jogos, exatamente. E o Dorival costuma ser refém, não necessariamente no mau sentido, mas de um centroavante. Ele coloca dupla de ataque no Flamengo e consegue dar certo. No São Paulo, que também não tinha pontas. Verdade. Ele consegue encaixar ele usa o Nestor e o Rato, Wellington Rato. E no Corinthians, o Yuri Alberto convivendo com lesões, ele consegue achar um novo centroavante, que é o Guinegão. Sim. E o que muda é a característica dos centroavantes, né? Porque no Flamengo ele tinha o Pedro, sendo dupla do Gabigol, né? Então o Pedro é um centroavante mais fixo para prender a bola no ataque e segurar para quem vem de trás. O Calleri é a mesma característica, embora menos refinado do que o Pedro, o Calleri é um centroavante para prender a bola no ataque. Ele vai sair na mão com o zagueiro, mas você não vai pedir para ele fazer 20 embaixadinhas que ele se enrola. O Yuri é outra característica, né? É o meio termo dos dois. Não tem o refino do Pedro, mas é mais técnico que o Calleri. Talvez, mas eu acho que é outro jogador. O Yuri é jogador de profundidade. Mais pra veloz. Atacar as costas do zagueiro. O Corinthians não tem um pivô. Nem o Guinegão apesar dele ter feito essa função com maior facilidade. Então, mostra que o Dorival não é um cara muito preso taticamente, né? E o Flamengo também não tinha pontas, né? Você citou o exemplo do São Paulo. Mas o Flamengo dele jogava em losango, com o Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. E o próprio André Carrilho nisso entra como uma peça fundamental também, porque ele faz a meia direita, é o Ramon quem traz ele para ser um terceiro volante. E ele consegue ser esse coringa no time do Dorival também. E em alguns momentos até, na Mesmo que essa temporada ele nem tenha sido tão técnico quanto ele foi na última. Em alguns momentos até no começo do trabalho do Dorival, o Carrilho foi o Nestor do São Paulo. Ser esse meia aberto pelo lado. Aí o Corinthians estava jogando com o Carrilho aberto por um lado, o Memphis aberto do outro, ou o lateral ocupando o corredor e o Yuri na frente. Então é um cara que agrega nesse sentido. Só que tá velho, né? O Carrilho não tem mais aquele pulmão para ser ponta, para ficar indo e voltando. E aí, se o Corinthians conseguisse se livrar do transfer ban, trazer uma contratação, quem teria que ser contratado? Cara, eu tenho desde o ano passado eu falo muito nesse cara, que é o Lucas Veríssimo. A gente tá pensando, sonhando... A torcida perdoaria o... Sim, sim. Da saída, você acha que foi mais culpa dele ou culpa da gestão? Da gestão, 100%. Tem até um caso que é um dos caras da gestão, ele foi mandar uma mensagem para provavelmente para outro cara da gestão, no dia que o Veríssimo saiu, e sem querer ele postou essa mensagem no status do WhatsApp. Enfim, não vou citar aqui porque eu não sei se esse caso é público, mas ele falou algo no sentido de conseguimos impor a narrativa de que o empresário e o jogador são os culpados. E quando você vai ver o bastidor, o Corinthians falou que ia pagar o Benfica e nunca pagou. Como foi a estratégia do Augusto durante todo o trabalho, né? Falar que ia pagar e não pagar. Só que aí o Benfica falou, não, libero quando vocês pagarem, tá louco? E aí apareceu a proposta da Arábia, do Qatar, e ele foi. Eu acho o Veríssimo um zagueiraço. Diferente do Roger Guedes, por exemplo, que aí já saiu para realizar o sonho dele de jogar no Qatar. Suposto sonho, né? Mas o Corinthians foi muito frouxo também para prender o Roger Guedes. Mas o Roger Guedes seria um cara que você aceitaria de volta? Ou não, pelo que ele fez? Eu acho que o caso do Roger Guedes foi muito da vontade particular do atleta. Até porque o Corinthians teria um jogo muito importante contra o São Paulo. Ele joga mal a ida, inclusive. Joga, não pega na bola. E no retorno acontece movimentos opostos. O São Paulo traz o Lucas jogador para conseguir resolver e o Roger Guedes dele. Nem pensa em permanecer. O Guedes em 2023, aquele jogo Corinthians-São Paulo foi em julho, né? Ele era o grande jogador, naquele gol que ele faz contra o Atlético Mineiro. Ele fez 22 gols em até julho. Não é normal isso aí. A temporada, se ele seguisse naquele ritmo, ele ia terminar com 40, 45. Né? Então é um cara fundamental. Mas eu acho que o Roger Guedes não é o cara que casa, que nunca tratou o corintiano como o corintiano tratava ele. Tanto que quase veio pro Grêmio, né? Ele nem deu uma prioridade eventual para voltar ao Corinthians. Acho que até daria, porque o Corinthians não tinha condição de contratar ele, né? Mas o Guedes eu acho que é um caso de página virada mesmo. E a contratação dos moldes do Yuri Alberto. É claro que hoje, artilheiro do Brasil, talvez ídolo para alguma parte da torcida já. Não sei se você já considera ele como ídolo. Não. Mas para quem é mais novo, acho que sim. A negociação, hoje em dia dá para bater o martelo e falar que foi bem, o Corinthians se saiu bem nessa? Eu acho que ainda não, porque a gente não sabe exatamente como foi essa negociação. O Corinthians divulga uma coisa, só que a gente vai investigar e talvez não seja bem isso. O Pedro foi à parte, né? Foi o Robert Renan, Foram do Queiroz. Duas negociações. Tem uma primeira negociação do Corinthians que é para trazer o Yuri por empréstimo. E aí vai o Mantuan e o Ivan. Mantuan que estava jogando muito bem. Estava jogando muito. O Corinthians trocou titular por titular. Tanto que na época nem foi todo mundo que gostou da vinda. Foi o Mantuan e o Ivan. Essa foi a primeira troca. E ele demora para fazer gol também. Ele desencanta naquela Copa do Brasil contra o Goianiense. Né? Sim, acho que foram 8 jogos depois. E aí tem uma outra negociação que é no final do ano para o Yuri ficar em definitivo.
que aí vai Robert Renan e Duqueiroz. Mas aí também vai a preferência de compra do Pedro. E também vai 50% do Mantuan. Isso então o Corinthians conseguiu fazer uma negociação sem ter dinheiro, mas mandando metade do elenco. Isso, aí o Corinthians vendeu o Mantuan por 2 milhões de euros, que é nada. O Corinthians... O Duqueiroz foi um cara que não virou, já está jogando na Rússia de novo. O Robert Renan, eu acho que o Yuri Alberto tem uma carreira muito mais consolidada do que a dele. Pode vir a virar, mas por enquanto... O Ivan nunca foi titular por onde passou, desde que saiu da Ponte. E o... Quem que foi o outro? O Pedro... o Pedro acho que é o único caso que me incomodou. E o Mantuan que pode virar também, né? Pode virar. Acho que seria titular do Corinthians. Ele teria dito, eu não sei também qual a procedência disso, que ele aceitaria voltar ao Corinthians já por agora. Então, eu acho difícil porque ele acabou de ser eleito o melhor lateral do Campeonato Russo, né? Ele virou lateral lá. E aí... Que é comum também, um ponta geralmente quando vai para a Europa vira um ala, né? Exato. Eu acho que o Zenit não abriria a mão dele agora. E quando ele saiu, eu lembro de ter ouvido um diretor do Corinthians, que o Corinthians venderam por 2 milhões de euros. Eu falei, pô, 2 milhões, gente? Aí ele falou, pô, como é que eu vou dizer não? Ele ia ganhar 10 vezes mais lá. Eu fiquei indignado com essa resposta. Né? Mas é isso, o Mantua tá ganhando muita grana lá, acho que vai seguir. E a negociação com o Memphis? Eu acho boa. Mesmo o salário, você acha que o retorno esportivo pelo título, pelo marketing? Eu acho que rola muita desinformação a respeito do contrato do Memphis. Virou num ponto que cada jornalista fala o valor que tem na telha, sendo que o contrato vazou, todo mundo viu o contrato. O contrato do Memphis, na hipótese dele bater todos os gatilhos de premiação, estar na seleção do brasileiro, ganhar um brasileiro, que não vai acontecer, o Corinthians vai pagar para ele 2 milhões e 400 mil reais por mês. É um salário de estrela no Brasil. Mas é menos que o Gabigol recebe no Cruzeiro, por exemplo. Então aquilo dele ganhar 3 a 4 milhões não chega... Ele pode até ganhar isso, mas o Corinthians paga no máximo 2,4. Aquilo do Paulistão, que o Memphis ia ganhar mais pelo título paulista do que o elenco em si, também aconteceu mesmo? O gatilho do contrato dele dizia que ele ganharia 4 milhões e 600 mil reais se ele levantasse um título pelo Corinthians. Pode ser a Libertadores, o Paulista, o Brasileiro, a Copa do Brasil. 4,6, invariável. A premiação do Paulista é muito baixa, são 5 milhões. Calhou de ser o Paulista, então o Corinthians abriu mão dessa premiação. Só que se o Corinthians ganhar a Copa do Brasil, não tem mais esse bônus de 4,6 do Memphis. Era só pro primeiro Esse bônus é se ele ganhar um título, entendeu? Não tem acréscimo. Então a premiação da Copa do Brasil, 70, 80 milhões, já seria... E aí, pelo que vem jogando, você acha que justifica pela qualidade técnica que ele acrescenta ao time? Eu acho que mesmo que em competições sul-americanas ele não tenha desempenhado bem, né? Foi mal. Eu acho que nos últimos 2 meses aí ele tá abaixo, de fato. Mas, cara, o peso do Memphis pro Corinthians, com esses números que eu falei de salário, é chegar e salvar o Corinthians no rebaixamento. Ele faz 7 gols nas últimas 9 rodadas do Campeonato Brasileiro. No ano seguinte, dá uma assistência numa final que faz com que o Corinthians seja campeão depois de 6 anos. O Corinthians dá muito valor para o Paulista de 2025. Além de outras participações que ele teve no Campeonato Paulista. Na Copa do Brasil, ele marca o gol contra o Palmeiras no jogo de ida, que condiciona demais o que foi o jogo da volta. Então, eu acho que o saldo da passagem é muito bom esportivamente. É muito bom. Acho acima da do Roger Guedes, por exemplo. Às vezes ele é meio criticado por lesões, que ele acaba tendo que deixar o jogo... Ele não teve tantas lesões. Ele teve 3 lesões. Ele pedindo... Inclusive tem até, se eu não me engano, contra o próprio Palmeiras, não é um lance que ele sai machucado e o Corinthians faz o gol com o Bidu. Isso, no escanteio, exatamente. Ele teve 2 lesões musculares desde que ele chegou ao Corinthians. Eu acho que tá dentro do padrão. Ele teve um outro período que ele ficou fora, que foi um pisão que ele tomou, que poderia acontecer com qualquer um. E não à toa, ele jogando, conseguiu retornar para a seleção holandesa, que tinha aquele preconceito, vai jogar no Brasil. E desempenha na seleção holandesa. Batendo recorde de artilharia. O problema é quando ele perde passaporte, né? Aí... recuperou, acho que já, né? Já tá lá. Não sei se pediu uma segunda via. Enfim, ele acho que pediu aquele emergencial. E aí conseguiu comparecer. Mas aí eu queria, você até citou um pouco atrás, já aqui na entrevista, o lance do lance com o Internacional. Esse fim de semana também foi um conturbado, não dessa vez não se referindo ao Corinthians, mas teve o Choque Rei, teve o Red Bull Bragantino e Grêmio. E antes teve esse lance foi o Kaká com o Bruno Henrique. Com o Bruno Henrique. Você... Não vou nem perguntar se foi pênalti ou não, porque eu acho que o debate já até se alongou que não foi. Não foi, E ainda mais pelo juiz não ter marcado o pênalti em campo, o VAR não deveria ter chamado. E aí nesse fim de semana
tem um pênalti polêmico do Grêmio com o Bragantino, que eu também não marcaria. E o pênalti do São Paulo e Palmeiras, que até os comentários falam que não é nem interpretativo, foi pênalti. Foi pênalti, né? Que aí o juiz teria dito que foi sem querer. Discute que foram 3 erros, né? Que foi sem querer, coisa e tal. Como você avalia essa arbitragem? E até eu separei um dado aqui, não sei se isso te surpreende de alguma forma ou não, se você já chegou a ver. Tem 2 dados que diferem, né? Da ESPN e o Gato Mestre do Globo Esporte, que o Corinthians é o time com mais decisões contrárias ao VAR. Isso não quer dizer, só para quem está assistindo, que foram erros. Sim. Decisão contrária pode ser o cara tomou um soco dentro da área, o juiz não viu, o VAR chamou, foi uma decisão correta, mas foi contrária ao clube. E aí seriam 8 decisões a favor e 15 contra, segundo o Gato Mestre. Seria o clube mais baixo e a ESPN seria o 17º, mas ainda assim o quarto pior. Isso assusta um pouco o torcedor corintiano, o time poderia ter mais pontos na tabela se não fosse isso? O Dorival fala em 10 pontos a mais, né? Porque você tem esses erros. É que o erro do Flamengo não cabe ao VAR, né? O lateral, o VAR não poderia entrar. Você tem o erro do Flamengo e você tem o erro do Internacional. Você tem o erro do Red Bull Bragantino em casa, no pênalti do Kaká também. Enfim, entre outros. Só aí ele contaria 10 pontos. Então mudaria a realidade do Corinthians na tabela. O Corinthians hoje seria um time que teria 42 pontos. Estaria ele encostado no Botafogo, no Mirassol. Acho que o Mirassol tem 45, né? Então estaria brigando ali em cima. Mas eu não acho que dá para condicionar só isso. E sobre a arbitragem no Brasil, no geral, os caras são ruins porque são mal treinados. O Brasil hoje não oferece uma estrutura interessante para você trabalhar o desenvolvimento de um árbitro. Saiu uma entrevista recente, acho que foi do Davi Lacerda, que inclusive para mim é o melhor árbitro também hoje. Acho. Eu gosto muito do jeito que ele deixa o jogo correr. Sim. E aí tem um lance, acho que foi no jogo Corinthians e Atlético Paranaense, que o VAR chama, ele fala que tem o sentimento e ele fala. Isso não é sentimento. Não trabalho com sentimento. Eu não trabalho com sentimento, você tem que me chamar para um fato. Então. E ele até adere a decisão do VAR naquela ocasião, né? A decisão de campo, aliás, porque tem a mão, ele fala que viu no campo e mantém a decisão de campo e de fato dá o pênalti que o Hugo vem a defender. Mas é isso, o Brasil não oferece um preparo interessante para os árbitros, né? Você tem o caso do CT que a CBF deveria construir, de 60 milhões de reais, que nunca saiu do papel. Os árbitros não são profissionais. Eu estava vendo ontem a série do Globoplay da Máfia do Apito. O Edilson Pereira de Carvalho, que foi o árbitro corrupto, ele era registrado como técnico em telefonia, sabe? Então, quantos precedentes assim você não tem no futebol brasileiro, né? Muitos que ainda têm que se organizar junto a atividades profissionais paralelas, ser um personal, um professor de educação física, enfim. Então, o ecossistema é muito ruim para você desenvolver árbitros aqui e quem paga o preço é a própria CBF, que o produto fica ruim. E como você vê, por exemplo, esse episódio do fim de semana, do Choque Rei, o Flamengo, praticamente todo o elenco que entrou em campo, Felipe Luiz, o Emerson Royal, e o Neymar também nas redes sociais se posicionou contra a atuação do juiz. E aí o Palmeiras solta uma nota depois falando que nunca viu isso. Que está achando desproporcional. Ser atacado por clubes que nem estavam presentes naquele jogo. Você acha que é uma solução mesmo os clubes se unirem contra qualquer erro? Você acha que foi um ataque pessoal contra o Palmeiras porque não tenho dúvida que foi um ataque pessoal. Porque o São Paulo é rival do Palmeiras, naturalmente o tom fica mais alto. E o São Paulo muito incomodado também com a forma como foi a virada, precisa dar uma satisfação para o seu torcedor, embora as contestações sejam legítimas e de fato foi pênalti. O Flamengo é um concorrente direto do Palmeiras na classificação. Eu acho que o que seria mais proveitoso, isso serve ao Grêmio também, seria um posicionamento sistemático desses clubes em prol um do outro. O São Paulo acho que adotou um tom, embora não intencional, como os próprios diretores falaram, de o Palmeiras está sendo beneficiado, que eu acho que o mais interessante para o futebol brasileiro nesse momento seria todo mundo está sendo prejudicado. O Palmeiras não tem culpa de um erro do juiz. Exato. Até que se prove o contrário, o Palmeiras foi ajudado. Se o quiser fazer mais alguma denúncia, eu acho que o discurso do São Paulo e do Palmeiras não está muito longe do que foi o discurso do Textor falando em manipulação de jogos. Sabe? A diferença é que o Textor foi mais chucro. Então acho que pro futebol brasileiro seria interessante. O Grêmio fez um dossiê, né, dos 15 lances em que o Grêmio foi prejudicado. Seria mais bonito, da parte do Grêmio, selecionar 15 lances do Campeonato Brasileiro, para todos os clubes, e cobrar da CBF um posicionamento. Os clubes eles só agem quando, querendo ou não, mexem colocam a pedra no sapato deles. E aí o afastamento é o que sobra mesmo, ou você acha que tem alguma solução melhor após isso? Acho que no Brasil a gente fala muito em punir, pouco em educar.
Que saiu até que esse afastamento já vai contar a data FIFA, então ele só vai perder um jogo e não... Eu sei, mas o afastamento vai servir de quê? O Ramon Abate Abel, inclusive, era tido por muitos nessa temporada como o árbitro com a favorito a ir à Copa. Mas o afastamento, se não aliado a uma reeducação, vai servir de quê? Eu acho que a CBF tinha que prover ao árbitro o amparo psicológico, porque é difícil esse árbitro no Brasil, inegavelmente, sendo bons ou ruins, é difícil. Você oferecer um treinamento nesse período que ele está fora, você afastar como sentido punitivo por um cara que errou não faz sentido. Para mim é a mesma lógica do... Você tá o pênalti do Yuri Alberto. O Corinthians fala, por 10 dias você vai ficar afastado e você volta a jogar lá na frente. Não é mais interessante o Corinthians levar o Yuri Alberto para uma sala e falar, Yuri, o que você fez foi errado, não sei o que, e corrigir? Eu acho que com o árbitro a conduta tem que ser a mesma. Se ficar punição, não vai sobrar um. E aí não vai resolver o problema central da questão. E aí, só para fechar esse assunto do Choque Rei, que teve uma outra polêmica, eu queria saber a sua opinião sobre o post do Vitor Roque, que acabou repercutindo também. É inacreditável. Que o Marcos, que é um ídolo do Palmeiras, e o Neymar, ele também se posicionou falando que é mimimi. Mas outro jornalista ele pode pegar, a gente fez até uma matéria aqui, tá no ar, no nosso site, gazetasp.com.br, que ele pode pegar de 5 a 10 jogos por homofobia. Eu acho que tá certo. Eu vi gente comparando com o que o Caio Jorge faz, que é uma briga de uma raposa com um galo, só que o animal utilizado pelo Vitor Roque é no sentido homofóbico. Exato. O Romero foi um cara que falou algo nessa linha, que o brasileiro ele questiona muito o racismo fora do Brasil, no Paraguai, como foi com o Luigi do Palmeiras, na Argentina, e com razão, mas olha pouco para os seus problemas internos. Eu vi um paralelo que o argentino faria isso trocando um veado por um macaco. Exato. O argentino ele leva o racismo da mesma forma que muita gente está levando a homofobia do Vitor Roque nessa questão. Então tem que ser punido, tem que ser educado. Eu não lembro se teve algum caso de jogador punido por homofobia. Teve caso de clube, né? O Corinthians jogou uma partida com portões fechados por conta de gritos homofóbicos no jogo contra o São Paulo. Mas acho que jogador seria a primeira vez. Acho que seria. Se fosse uma punição individual ao jogador. Acho que seria, não lembro de nenhum caso também. Mas acho que aí o jogador ele teria que ser punido no STJD pelo que ocorre no campo de jogo, né? Mas eu acho que no Vitor Roque cabe sim alguma medida exemplar nesse sentido. E eu acho que quando o Marcos e o Neymar, que são figuras relevantes e que influenciam muita gente, se posicionam dessa forma, estão agindo como um desserviço ao futebol brasileiro, sabe? Tanto que até as torcidas da causa LGBT, do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, se posicionaram contrário. Exato. E aí, voltando agora a falar um pouco de Corinthians, a reta final, Copa do Brasil... ainda mais aproveitando também essa polêmica do VAR, tendo em vista que o Corinthians pega o Cruzeiro, que teve aquela final com lance polêmico, preocupa um pouco ou você acha que aí já é criar uma teoria conspiratória? Não, acho que aí é muita conspiração também. Preocupa porque o Cruzeiro é mais time que o Corinthians, joga mais bola do que o Corinthians. Ajuda a ser em dezembro talvez para o Cruzeiro já está mais cansado, que ele pode vir a brigar pelo título brasileiro até o exato, fim. Pode ser que sim. O Corinthians já vai ter recuperado o Garro e talvez o Carrilho. Então, nesse sentido, ajuda. Claro que tem o outro lado da chave também. O Zubeldia, que já vai estar com um trabalho um pouco mais longo no Fluminense, que pode ser ruim ou pode ser bom. Exato, o Diniz está encaixando o time no Vasco, mas talvez seja o prazo perfeito para começar a explodir a bomba do Diniz, né? Exatamente. Se fosse amanhã Corinthians e Vasco é uma coisa, daqui a uma semana já não dá para garantir. Eu acho que o Corinthians ele só é pior que o Cruzeiro. Ele é o segundo favorito. Acho que sim. Na teoria, quem passar seria o favorito. O favorito na final, exatamente. Eu acho que o Fluminense é um time que tem sérios problemas de elenco, seríssimos problemas de elenco. O Vasco é um time também com esses problemas do Fluminense e que o Diniz para mata-mata, apesar de ter vencido a Libertadores em 23, não é o cara em quem eu mais confio, porque eu acho que ele é muito ortodoxo. Inclusive, depois da Libertadores, a carreira do Diniz foi... por água abaixo, né? Mas eu gosto do Diniz. Eu fiz essas brincadeiras, mas acho ele bom treinador. Mas acho que para mata-mata ele não é muito caro, enfim. Eu acho que o Corinthians passando o Cruzeiro ele é melhor que os outros dois do outro lado, que não implica necessariamente que ele vai ganhar, até porque você tem outras questões que a CBF ainda não divulgou, né? Você tem a ordem dos mandos de campo, enfim. Mas eu acho que vai ser um jogo muito difícil contra o Cruzeiro. O Corinthians fez um bom jogo contra o Cruzeiro no Brasileiro, que foi um 0-0, criou boas chances de gol, mas parece que o grande foco do Cruzeiro também vai ser na Copa do Brasil, agora que ele está começando a descolar um pouco no Brasileiro, né? E aí tendo o Matheus Pereira e Caio Jorge, que individualmente são dois jogadores que... Exato. E aí, voltando um pouco para o começo da temporada, o título paulista,
Você acha que o Ramon Dias, ali, naquele momento, ele foi injustiçado a queda dele no começo do Campeonato Brasileiro? Como você avalia o Paulistão para a temporada do Corinthians até aqui? Você acha que ainda está tendo impacto? Eu acho que ele não foi injustiçado, porque o Corinthians termina 2024 muito bom. Para mim, o trabalho do Ramon em 2024 é um trabalho nota 9, 9,5. E o trabalho em 2025 é um trabalho nota 6,5, 7. Coroado pelo título. O Paulista do Corinthians ele é oscilante. Só tem uma derrota, né? Só uma derrota para o São Paulo. Mas nos clássicos mesmo, o Corinthians não foi tão bem. O Corinthians empata com o Palmeiras no Allianz Parque, num jogo que o Hugo pega um pênalti no último lance. E é pior que o Palmeiras o jogo todo. O Corinthians é eliminado de forma vexatória na Libertadores, perdendo muito na conta do Ramon, que resolve mudar o esquema para jogar o jogo de ida no Equador. Jogando mal o jogo anterior contra a Universidade Central. A Universidade Central passa sofrendo, o gol nos acréscimos, e ninguém esperava aquilo. Então é um trabalho que já vinha oscilando. O Corinthians ganha o Paulista porque faz uma força-tarefa para isso na reta final. O Corinthians usa o Garro quando a medicina indicava que não era para usar. Talvez até por isso ele não tenha. Eu acho que exato. Sequência depois. A primeira fase do Corinthians é uma primeira fase de time grande normal. O Corinthians mais poupou do que jogou com titulares. Chegou no mata-mata, falou, é a nossa principal chance de ganhar um título. E de fato, eu acho que, apesar do Corinthians não estar brilhando, o Corinthians era o time que estava jogando mais bola dentro de São Paulo naquela altura do ano, né? E o começo brasileiro do Corinthians é ruim, ele perde um jogo em casa contra o Fluminense, que é o jogo que fecha o caixão, e que tem uma entrevista denúncia do Memphis, em que ele fala que o time já não evoluía mais. E você tem um outro parênteses que ninguém se lembra, que o dia que o Ramon é demitido é o mesmo dia que o Augusto Melo vai à delegacia depor sobre o caso do Edbet na condição de investigado. Então o Augusto muito provavelmente sabia que se não trocasse a pauta, falaria-se só sobre ele durante os próximos 10 dias. Então ele demitiu o Ramon no que me pareceu uma cortina de fumaça. E aí o Dorival chega com alguns anos de atraso, né? Que demora. Em 2023, antes do São Paulo contratar, o Corinthians teve a oportunidade. Fala-se em 3 horas de atraso, né? Do Corinthians. E o Dorival sempre foi um cara que quis trabalhar no Corinthians, já teve chance em outros momentos. Não acho que é um cara que combina tanto com o Corinthians, mas gosto dele, gosto do trabalho, acho bom treinador. E é um cara que... Eu acho que ele está uma prateleira acima dos outros medalhões do futebol brasileiro. Eu acho ele mais técnico que o Mano, por exemplo. Acho ele mais técnico que o Rogério, que o Roger. No patamar do Renato, do Cuca, enfim, por aí. E o Ramon também tem o filho dele, o Emiliano Dias, que se mostrou um dos maiores corintianos vivos. Teria pedido lá pro Olímpia para colocar uma cláusula do contrato. Não sei se no Inter ele pediu a mesma coisa. Acho que até pela rivalidade que tem com o Corinthians seria difícil o Inter aceitar. Mas você vê o Emiliano trabalhando no Corinthians como treinador? Você acha que ainda falta muito para ele ter um cacife que o pai tem? Eu acho que se o Dorival tivesse caído nos momentos que ele quase caiu no Corinthians, que foram o jogo contra o Cruzeiro que empatou e o jogo contra o Palmeiras que ganhou, eu acho que o Emiliano seria o plano A do Sem o pai? Sem o pai. Eu acho que sim. Porque até onde eu sei, a cláusula no Olímpia era dele. E aí não do Ramon continuaria. Exato. Bom, agora indo já um pouco para a nossa reta final, queria que você elegesse sua melhor e pior experiência como jornalista ou como torcedor do Corinthians. Cara, a melhor foi cobrir o título paulista desse ano, porque, como eu falei, eu comecei com o jornalismo em janeiro de 2020. Então nunca tinha visto o Corinthians campeão. E aí esse ano foi muito especial, muito mesmo. Ainda mais que eu estava no campo, né? Então vi com meus próprios olhos tudo que aconteceu. E a pior, eu vou citar uma de torcedor. Eu falei um pouco sobre as ameaças que eu já recebi, enfim, mas acho que não se aplica. Eu acho que a pior foi a derrota para o Flamengo em 22 na Copa do Brasil. Nos pênaltis. Que ficou muito na cara, assim. Ali o Dorival tenta ajudar o Corinthians, sabe? Que a atuação do Dorival colocando o volante de lateral... Péssima. Errou tudo. E o Vitor vai muito bem, o Vitor Pereira. Foi bem. E assim, eu acho que o sentimento de todos ali, não só para quem estava no Maracanã, porque eu não estava, era de que o roteiro estava se desenhando para o Corinthians naquela Copa do Brasil. Porque seria o último título de uma leva de jogadores que saíram muito mal do clube, mas que fizeram muito pelo clube. Mas aí não tinha justificativa do Fagner bater pênalti, tendo todo o histórico dele. Era pro Maicon bater. O Renato Augusto merecia ter saído do Corinthians com o título. O Gil, o Fábio Santos. A história desses caras seria diferente. A do Vitor Pereira mesmo acho que seria diferente. Você acha que o Gil, por exemplo, é um pouco injustiçado pelo modo que o torcedor vê? Completamente. Ele é um ídolo do Corinthians. O Gil foi o melhor zagueiro que eu vi jogar no Corinthians. E eu acho que ano passado, em 23, ele pagou muito pato de todos os veteranos, sabe? A torcida do Corinthians estava desgastada com o Cássio, com o Gil, com o Renato Augusto, com o Fábio Santos.
Mas ficou tudo muito centralizado. Nas eliminações, o Corinthians tem uma atuação defensiva desastrosa e só viu Exato. o Murilo, que é um excelente zagueiro, erra tanto quanto o Gil nos jogos esses dias. O Gil pagou muito pato, assim, e teve alguns influencers de Corinthians aí que centralizaram tudo no Gil. É o que o Cássio dizia, quem tá mais tempo de clube sempre vai ser mais criticado. Sempre vai ser mais criticado. A sorte o próprio que o Gil Cássio brigando por títulos agora no Cruzeiro. Exato. Eu acho que ficou uma imagem, o Corinthians, por exemplo, agora aposentou o Gil e o Renato. O Corinthians homenageou só o Renato porque não haveria clima na arena, porque ficou um ódio desproporcional com o Gil quando ele saiu do Corinthians. Eu entendo exatamente assim. E podem criticar atuações pontuais do Gil, mas o Gil nunca foi vagabundo. O Gil nunca teve birrinha com o treinador. O próprio torcedor santista elogiou muito ele pela postura profissional. O Gil sempre foi o cara que chegou cedo no CT e saiu depois. O Gil sempre foi, fisicamente... Foi jogador de seleção brasileira. Era jogador de Copa do Mundo, se não fosse para a China. Já viu o Gil gordo na carreira? Nunca. E teve outros jogadores dessa leva que tinham muito mais problemas de disciplina do que ele. Um jogador subestimado do Corinthians. Atual? Que você viu. Cara, o Gil acho que seria o meu principal exemplo, mas vou pensar em outro, hein? Quiser separar um do elenco atual também? Um jogador subestimado. Leandro Castan. Pra ficar nos zagueiros. Fez uma boa carreira na Europa, inclusive. Fez uma boa carreira. Ele tá nos 3 melhores jogadores do Corinthians na Libertadores de 12. Brasileiro de 11 foi muito importante. Do elenco atual tem algum? Do elenco atual é que agora ele deixou de ser subestimado porque todo mundo começou a entender que ele joga muito, que é o Bidon. O Lucas Silvestre deu uma entrevista falando que é jogador de seleção. Que é o Coringa do Corinthians que poderia jogar na seleção. O Bidon joga muita bola, cara. E pra não falar só ele, o Mateuzinho também. O Mateuzinho tá Eu mais acho muito bons os laterais do Corinthians. Eu gosto muito do Bidu e do Mateuzinho. E são dois caras que, assim... Tem assistências e gols decisivos. E até ano passado o pessoal olhava o time do Corinthians e falava, pô, mas essas laterais aí... Tanto que o Angileri não se firmou na esquerda, por exemplo. O Bidu é muito mais jogador do que o Angileri. Muito mais. E o Mateuzinho pegar a saída do Fagner, que é um ídolo... Tomar conta, pô, foram 10 anos com o Corinthians com o mesmo lateral titular. Ele chegar e tomar conta é coisa séria. E superestimado, um jogador superestimado. Mesma pergunta, atual e passado? Isso, pode ser, um de cada. Superestimado do atual, o José Martínez. Eu acho que é mais a mística de briguento do que... Exato. E eu acho, cara, falta muita coisa pro Martínez. E superestimado na história... Eu vou chamar uma polêmica. Não o jogador, mas a passagem pelo Corinthians do Ronaldo é superestimada. Você acha que falam como se ele tivesse jogado mais do que ele realmente fez? Tem gente que coloca ele na seleção histórica do Corinthians, que é uma atrocidade completa. O Ronaldo fez metade dos gols do Yuri Alberto. Ele não tem que entrar no debate de maiores ídolos de passagem, pela passagem dele. Ídolo não. Pode ser, porque foi um cara que se identificou muito e tal. Mas se for esportivamente, não entraria. Ele jogou muito menos que Liedson, Jô, Guerreiro, e ele é colocado pela crítica no geral como um cara acima deles. Então, assim, a passagem do Ronaldo pelo Corinthians foi muito boa, mas é superestimada. Foi muito pior que a do Tevez, por exemplo. E são dois caras colocados no mesmo patamar, digamos assim. Perfeito. E agora, saindo um pouco de futebol para fechar, uma série, a sua série preferida? The Office, de longe. Tá assistindo The Paper? Vi os 2 primeiros. Eu assisti os 10 já, maratonei. Ainda mais pra gente aqui que trabalha em jornal impresso digital, é sensacional. Não é The Office. Eu tô no ponto que eu não consigo mais ver outras séries de humor desde que eu vi The Office, porque eu acho bobo. Modern Family eu gosto bastante também, mas The Office eu acho o Olimpo. Eu gosto muito de Brooklyn Nine-Nine, por exemplo, mas The Office eu comecei a ver Brooklyn Nine-Nine enquanto eu via The Office. Aliás, ao contrário, eu comecei a ver The Office enquanto eu via Brooklyn Nine-Nine. Eu não consegui voltar pra Brooklyn Nine-Nine. É que The Office eu assisti aquele primeiro episódio que você não entende o que vem depois e você acha ruim. Eu parei 3 meses depois e falei, não é possível que todo mundo fala. Eu voltei a assistir, aí eu entendi tudo. Você demora uns 5 pra associar o quão bom é The Office. Qual o melhor personagem de The Office? Eu vou fugir do clichê, vai. O Creed, cara. Ou o Kevin. É que o Michael Scott é incomparável, né? A cena do... eu não lembro, uma gelatina ou... Tem o chili que ele tá levando na panela. Aquela espetacular, cena. Cara. Um filme. Filme? Cara, eu sou péssimo de filme, viu? Me dá um tempinho pra pensar no filme. Pode ser nacional, internacional, antigo, novo. Ou pelo menos um gênero que você geralmente consome mais. Cara, eu vou ficar tudo na comédia e nas outras perguntas eu vou seguir nessa linha também. Mas Corra que a Polícia Vem Aí, espetacular. Espetacular. Atemporal também, né? Atemporal. Um artista internacional ou brasileiro? Vou manter na linha do humor. O Leslie Nielsen.
que é o rei do humor pastelão norte-americano, que é muito bobo, mas eu gosto. E da música? Uma banda, um cantor? Cara, o meu cantor favorito é o Thiaguinho. Sou muito do pagode. Tardezinha é espetacular. Sim, eu vou esse ano, inclusive, fui em 4 e vou no 5º esse ano. Sou muito fã. E pra citar uma banda, não vou falar o Exalta, porque senão vai ficar muito centralizado no Thiaguinho, mas eu vou com o Fundo de Quintal. Internacional tem alguma, mas música brasileira mesmo? Ah, cara, eu escuto pouco internacional. Brasileiro eu escuto de tudo, mas sou mais do pagode. E aí, pra fechar, tem alguma frase ou que tenha te ajudado de inspiração na profissão ou que você leva pra vida? Cara, tem uma do PVC que me ajuda na profissão, que é o nada é mais moderno que a informação. E que a informação é o item primordial da nossa existência, basicamente. Tudo é informação, então a gente tem que ter muita responsabilidade com a forma que a gente transmite elas. Perfeito. Tem mais alguma coisa que a gente não abordou aqui antes da gente encerrar? Algum recado que você quer deixar suas redes sociais? Minha comida favorita é estrogonofe, bebida favorita é cerveja, hambúrguer é melhor que pizza. Aí, biscoito não existe, é bolacha. Não, bolacha, exatamente. Exatamente. Café com leite, melhor gelado do que quente, mas o ideal é café sem açúcar e sem leite. Então, se você assistiu o vídeo até aqui, 20 polêmicas em 20 segundos. Deixar sua rede social se alguém quiser te xingar lá também. Não, sacanagem. Boa, fiquem à vontade para xingar porque eu tô acostumado. @Luiz Fabiani no Instagram com S e no Twitter é @Luiz Fabiani também, só que com 2 S, Luiz S. Fabiani. Também agradecer você que assistiu esse vídeo até aqui. Se ainda não é inscrito na TV GMG, clique em se inscrever, ativa o sininho para receber notificação. Assim que sair vídeo novo, vai chegar para você. Deixa seu like, ajuda muito a gente. Nos siga nas redes sociais e acesse o nosso site, gazetasp.com.br. Muito obrigado. É nóis.